Olá, meus queridos e amados amigos. Mais uma vez eu estou aqui para transmitir notícias boas e novas do Reino de Deus. O tema da mensagem de hoje é os 3 porquê religioso não entra no Reino de Deus. Esse tema se encontra num texto sagrado da Bíblia Sagrada, no livro de João, o capítulo 3 e o versículo 3, que diz assim: em verdade vos digo, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então, aqui nesse texto, nós encontramos os 3 porquê religioso não entra no reino de Deus. O primeiro porquê religioso não entra no reino de Deus. Porque religioso ou religiosos são os que mais criam caminhos tenebrosos, caminhos escuros. Sabe por quê, minha querida amiga, meu querido amigo? Porque aqui nesse texto nós encontramos um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, chefe da sinagoga, da casa religiosa dos judeus. Este homem, a Bíblia relata nesse texto que ele foi ter de noite. Ele foi ter de noite com Jesus. A pergunta é, por que Nicodemos foi ter de noite com Jesus? Porque Nicodemos era um religioso. E religioso gosta de criar os seus próprios caminhos. Vejam que aqui Nicodemos foi ter de noite com Jesus. Porque no convencional, no normal, todos os negócios, todas as negociações se faz de dia e não de noite. Mas os religiosos gostam de criar caminhos e atalhos. E caminhos tenebrosos. Então Nicodemos foi ter de noite com Jesus, porque ele estava com vergonha de Jesus, com vergonha do Evangelho. Então, o primeiro porquê religioso não entra no reino de Deus. Porque são os religiosos que criam muitos caminhos negros. Só na Índia existe mais de 2 milhões de caminhos tenebrosos de religiões. No Brasil tem centenas de milhares de religiões, de caminhos tenebrosos que os religiosos criam e inventam. Então existem muitos caminhos e atalhos que os religiosos criam. E Jesus disse: quem anda de dia não tropeça porque vê a luz do dia, mas quem anda de noite tropeça porque de noite não se vê nada. Então Nicodemos foi ter de noite com Jesus. Aí está a característica de um homem religioso. O segundo porquê o religioso não entra no reino de Deus. O segundo porquê, porque religioso não é adorador de Deus. Religioso é admirador de Deus. Olha o que aconteceu aqui nesse texto. Nicodemos se aproximou de Jesus, exclamando, proclamando uma exaltação com Jesus. Nicodemos disse: mestre, ninguém pode fazer esses sinais que tu faz se Deus não for com ele. Então aqui nós vimos que Nicodemos se aproximou de Jesus com uma admiração. Então todos os religiosos não são adoradores, são admiradores. E Jesus e Deus não está em busca de admiradores. Deus está em busca de adoradores. Não seja um admirador de Deus, mas seja um adorador de Deus. Então aí está o segundo porquê o religioso não entra no reino de Deus. O terceiro porquê, aqui nesse texto, o religioso não entra no reino de Deus.
Porque para entrar no reino de Deus, tem que ter mudança de caráter. E aqui nesse texto nós vimos que Nicodemos não tinha um bom caráter. Primeiro porque ele estava com vergonha de Deus. E quem se envergonha de Deus, já podemos entender que não é um bom caráter. Para entrar no reino de Deus tem que ter mudança de caráter. Quem fumava não fuma mais. Quem se drogava não se droga mais. Quem mentia não mente mais. Quem roubava não rouba mais. Quem era fingido agora não é mais fingido. Quem era malicioso agora não é mais malicioso. Quem era bandido, picareta, não é mais bandido, não é mais picareta. Porque para entrar no reino de Deus tem que ter a mudança de caráter. E foi por isso que Jesus não aceitou o elogio de Nicodemos. Jesus, o nosso mestre, ele é taxativo, ele é objetivo. Ele é transparente, ele é claro, ele não engana ninguém. Quando Jesus viu toda a hipocrisia de Nicodemos, Jesus parou Nicodemos dizendo: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Para você entrar no reino de Deus, Nicodemo, você tem que nascer de novo. E nascer de novo significa a mudança de caráter. Quem roubava não rouba mais. Quem traía sua esposa não trai mais. Ah, para entrar no reino de Deus, tem que ter mudança de caráter. Então, nesse texto nós vimos aqui os 3 porquê o religioso não entra no reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus tem que mudar. Tem que ter mudança de caráter. O religioso ensina que deve orar e não ora. O religioso ensina que deve jejuar e não jejua. O religioso ensina que deve trazer os dízimos e a oferta da casa de Deus para investir no reino de Deus. Mas ele próprio não investe no reino de Deus. Ele pega as ofertas e os dízimos e investe na sua própria casa, nas suas mansões, nos seus carrões, nos seus deleites. Então, o religioso não entra no reino de Deus, porque o religioso é um mau caráter. Então foi por isso que Jesus disse aqui, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Então, meu querido, minha querida amiga, meu querido amigo, deixe de ser religioso e aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. E que Deus te abençoe com esta mensagem. E que essa mensagem quebre a máscara da hipocrisia que está no seu rosto. E que você entenda que o reino de Deus não é religião. O reino de Deus é vida e salvação. É mudança de caráter. É nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E que Deus vos abençoe. Amém.